Bom dia, galera. Estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre hackers. Esse é o canal do Gutec e eu sou o cientista da computação. Então, galera, já fazia algum tempo que eu queria falar sobre hacker, eu até tinha preparado já o texto, mas daí aconteceu esse negócio do STJ. Ele falou, não, vou falar desse negócio aí, vou falar de hacker um pouco. Se você quer saber sobre o negócio do STJ, já pode pular o vídeo aí, eu vou colocar os minutos aí. E depois eu vou dar um exemplo de um jeito de hackear um sistema. Mas antes eu quero falar sobre a palavra hacker, o que é o hacker, porque tem uma confusão nesse negócio aí. Mas antes de qualquer coisa, lembre-se de se inscrever no canal. Tem milhares de views aí em alguns vídeos, mas não tem nem 1000 inscritos. Então me colaborem aí, né? Vamos ajudar. Bom, o que é o tal do hacker? E para isso eu recorri ao que se chama o dicionário hacker, ou o arquivo dos jargões. Isso é um arquivo que deve ter começado com uma brincadeira com o pessoal do MIT, já deve ter ouvido falar disso, lá nos anos 80. Vou deixar o link aqui embaixo. E ali explica um monte de jargões da computação, e entre eles, o que é o tal do hacker. Então o que a gente tem que entender é que o hacker não é esse criminoso digital que todo mundo fala. Então assim, acontece um crime digital, o hacker, o hacker. Não, peraí, não é bem por aí. O que é um hacker por definição? O hacker é um cara que gosta de resolver problemas, é um cara que não só quer usar o sistema, mas ele quer entender como o sistema funciona. Ele quer entender as particularidades. E daí eu acho que vem essa confusão, porque como ele quer entender todas as particularidades, vez ou outra ele acha vulnerabilidades. Mas isso não quer dizer que ele vai usar essas vulnerabilidades para fazer algum mal. Vamos começar pela palavra hack, que daí vem o hacker. Nesse dicionário fala que a palavra hacker, a primeira definição, é uma peça de trabalho que resolve um problema, não de maneira tão correta, mas resolve o problema. O que a gente, vamos dizer, uma gambiarra. O hack seria uma gambiarrazinha. Mas aí eles fazem uma outra definição que vai ter mais a ver com a definição de hacker que eu acabei de falar, que é o hack é uma peça de trabalho extraordinária que talvez tomou muito tempo para ser escrita, então um código muito bem feito, que resolve exatamente o que precisa ser resolvido. Daí a gente já entra mais na ideia de hacker, sacou? E continuando isso, então o hacker é esse cara que ama aquilo que ele está fazendo, ele quer resolver, ele quer ver as minuciosidades do código, ele quer resolver o problema, esse é um hacker. Então quando você tem uma companhia de software, por exemplo, você quer hackers, você quer ter hackers. Você quer ter esses caras que resolvem o problema dessa forma. E isso pode se aplicar a qualquer campo de conhecimento. Se você faz o que você faz com amor, que você gosta, você é um hacker. Música, por exemplo. Os caras que tocam jazz. Inclusive nesse jargão, o arquivo dos jargões, eles citam, para explicar o que é o hacker, ele fala assim, ó, Louis Armstrong. Se você perguntasse para ele o que é jazz, ele falaria, se você precisa perguntar o que é jazz, você não entendeu jazz. Então é mais ou menos essa a ideia, olha que bacana. Bom, continuando. Então, inclusive tem um código de ética dos hackers, por exemplo, tá tudo bem invadir um sistema, porque você está lá, né, você está mexendo, você quer descobrir mais sobre o sistema, arranja uma vulnerabilidade, tá ok, entrar no sistema. Então, eticamente é meio dúbio nesse dicionário dos hackers que fala assim, ó, se você acha uma vulnerabilidade e você invade um sistema, você deveria, por ética, mandar um e-mail, uma mensagem para o administrador do sistema, dizendo assim, ó, tem um furo, eu descobri ele e para resolver faça isso. Inclusive fala que o hacker ele deve trabalhar com código aberto. A ideia do hacker é dividir o conhecimento, é dividir a informação. Então veja, olha a diferença do que a gente escuta de hacker para o que o hacker seria de fato por definição. E daí eles falam, esse cara que entra e usa a vulnerabilidade para sua vantagem, esse é chamado cracker. Então seria uma palavra mais correta para falar do hacker que a gente fala hoje em dia, seria o que seria o cracker. Então o cracker é o hacker, um cara muito bom de código, um cara muito bom de resolver problemas, que usa isso para benefício próprio e de maneira criminosa, de muitas formas, né? Então, tendo isso em mente, vamos falar um pouquinho sobre o caso do STJ. O que acontece no caso do STJ? Esse cara descobriu uma vulnerabilidade, não está bem claro, eu não vou falar qual que é a vulnerabilidade aqui, porque não está bem claro ainda, existem boatos lá e lá, então não é o que eu vou entrar aqui. Mas eu vou entrar na parte de criptografar os dados. Então o que esse hacker fez? Ele achou uma vulnerabilidade, conseguiu invadir o sistema. O que ele fez uma vez que ele invadiu o sistema? Ele criptografou tudo o que ele achou. Então ele entrou lá e criptografou, né? Encriptou.
e está pedindo resgate para desencriptar, né? O que isso quer dizer? De uma maneira, eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo sobre Bitcoin, inclusive Bitcoin está voltando aí, fiquem espertos, eu vou fazer mais um vídeo de Bitcoin, e lá eu falo um pouquinho dessa coisa. Então é uma função só de ida, uma função que não tem volta, uma função matemática que a volta é muito cara e você não consegue resolver, é um problema insolúvel, vamos dizer assim. Então quando eu vou dar uma maneira bem fácil de entender, como se eu criasse um código e eu estrago a informação que estava lá, mas eu sei como eu estraguei ela. E como eu sei como eu estraguei ela, eu consigo voltar e ter a informação original. Mas você que não sabe como eu estraguei, é dificílimo para você descobrir como eu estraguei essa informação. Então imagine que eu entro no computador e eu estrago toda a informação, mas eu sei como eu estraguei ela, e você não sabe, e você não tem como resolver esse problema. E daí eu falo assim, ó, me dá dinheiro que eu desestrago para você. É mais ou menos isso. Então vamos pro computador. Então é isso, pessoal. Vamos nesses slides rapidinho aqui. Então vamos falar sobre uma função matemática. Então uma função matemática aí uma função de uma reta, né? ax mais b. Então pensa assim, f de x igual a ax mais b. Y, nesse caso, é igual ao f de x. Então a gente teria algo como y igual a ax mais b. Ok? Então, nesse exemplo, quando a gente tem esse tipo de função matemática, é bem simples de ver que se f de x é igual a 2x mais 1 ou y igual a 2x mais 1, se eu digo que é f de 1, então se eu estou dizendo assim, ó, substitua o x por 1 agora. Então, eu sei aqui ó, que eu vou colocar 2 vezes 1 mais 1, eu vou ter 3. Né? Então, eu sei que quando o x da minha função f de x é 1, eu multiplico 2 por 1, tenho 2, mais 1, 3. E, então, o y, né? A gente falou já que o y é igual a f de x, então seria y igual a 3. Se a gente fala, então, meu x agora é 2, f de 2. Então, se o x é 2, eu sei que 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. E assim por diante. Se é f de 3, eu sei que x é igual a 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, é bem fácil de ir. E para voltar, a mesma coisa. Porque se eu falo para você, ó, y é igual a 3. Então, eu vou ter que 2x mais 1 é igual a 3. E daí eu consigo descobrir facilmente que o meu x, na verdade, é 1, né? E se o meu y for igual a 5, x é 2. Beleza, então isso aqui é uma função matemática simples que a gente consegue fazer. Se a gente tem o x, a gente vai para y, mas se a gente sabe do y, a gente consegue voltar para o x. Agora, quando a gente fala daquela coisa de estragar com uma função criptográfica, que geralmente quando a gente fala função criptográfica, agora a gente fala das funções criptográficas de hash, esse negócio é um pouquinho mais complexo, porque a complexidade que a gente põe nessas funções, elas transformam de x para y, mas se você tiver o y, você não consegue voltar para o x. Então é uma função que vai de x para y, mas não é fácil voltar de y para x. Não é que não é fácil, é muitas vezes impossível. O poder computacional que você precisaria para voltar desse y para o x é absurdo. E o que acontece é que daí o hacker, quando ele faz essa função que vai de x para y, o que ele faz, na verdade, ele está aplicando uma chave criptográfica. Então, é a bagunça que ele faz. Ele sabe como ele faz a bagunça. Então, ele aplica alguma coisa para gerar o y. Então, ele pega, por exemplo, ele foi no computador do STJ, pegou toda a informação que estava no STJ, é o x, aplicou a função hash criptográfica dele, uma chave criptográfica, fez uma bagunça nesses dados e deixou o y lá, deixou a bagunça. Agora o STJ tem a bagunça, mas não tem a mínima ideia de como voltar para o X, que era a informação que ele tinha antes. Mas o hacker sabe, porque o hacker tem a chave criptográfica, o hacker sabe como ele fez a bagunça que ele deixou lá. E ele consegue voltar para X. Então, esse que é o problema. Essa função que foi usada lá pelos hackers transformou X no Y, então transformou a informação do STJ numa bagunça, e agora não tem como voltar. E é esse o problema que o STJ está enfrentando e esses outros lugares que foram hackeados. Isso acontece também em computadores normais e esses hackers pedem resgate pelos dados. Então é isso, pessoal. Conseguiram entender o tamanho do problema? Então o STJ aí teve umas outras invasões, vão ter um problemão aí para resolver. Se for mesmo isso que aconteceu, como eu falei, é muito boato, mas esse é um jeito do hacker ganhar dinheiro, né? Vai lá, estraga tudo e fala assim, ó,
conta comigo para desestragar, mas vai ter que pagar. Beleza? Então era isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Valeu, galera. E vamos continuar aí. Se inscreve no canal, aquela história toda. Não esquece de fazer isso. Ajuda o Gutec. Beleza? Abraço!